Bom, como eu estava falando, então, a gente vai ter um grande debate aqui, um grande bate-papo aqui sobre cálculos previdenciários, né? Sim. A gente estava até falando que Queria a gente... falar oi aqui pro Dr. Victor da Priori Advocacia. Ele está sempre nas lives do Ah, que legal. Desmistificando. E aí, doutor Vitor, tudo bem? Vamos chegando aí, pessoal. A gente vai ter bastante comentários legais aqui sobre coisas que a gente está olhando da reforma da Previdência já faz tempo. Então a gente vai ter oportunidade de bater vários pontos legais aí. Sim, sim. Vou dar uma travadinha para você. Agora voltou. Mas enfim, Aqui tá vamos. pegando... Pessoal, vocês, quando estiver travando, vão avisando a gente aí, vai dando like, vai mandando um tchauzinho. A gente vai ajustando aqui a conexão. Isso. Aí eu queria até dizer que a pessoa aí mandando pergunta, né, naquele quadradinho com interrogação. No final a gente responde, né, Uhum, Gabriel? uhum. A gente vai ter o pessoal acompanhando também as perguntas e a gente vai respondendo tudo que a gente puder, né, Nadia? Isso. A gente vai ficar bastante tempo aqui. Aham, se deixar. E tem bastante assunto, né? Pelo que a gente estava conversando aqui, dá para fazer Sim, umas. A gente vai ter que tentar ser objetivo, como é o conteúdo do CJ, como é o conteúdo do Desmistificando, né? Sempre eu vou. objetivo, tentando jogar de uma forma prática, mas ainda assim tem bastante coisa para falar. Eu vou sugerir, Gabriel, de a gente colocar o comentário com o título da live, o tema dessa live, e fixar esse tópico, né, para o Ah, legal, pessoal saber do que a gente está falando, comentário fixado. legal. Olha, eu ainda não testei essa funcionalidade aqui. A Sim, gente é bem legal. recentemente ganhou o levantar para cima aqui dos 10 mil seguidores, e a gente está aprendendo ainda a fazer live. Conta aí o segredo. Vamos aprendendo juntos. Eu aprendi também no susto essa funcionalidade. É só eu comentar aqui, ela e Isso, aparece para faz um fixar. comentário com o tema, né? E aí fixa e o pessoal que for chegando já também vai saber do que a gente está falando. Maravilha, o Fica mais pessoal fácil para ficar. todo mundo se orientar. Uhum. Ó, CJ Ó, desmistificando, dupla imbatível. Olha o durante a Rafael aí. quarentena. Opa! E aí, Rafa? Nossa, tudo bom, Rafa? Eu vou colocar o nome aqui, eu não lembro o nome certinho que a gente colocou lá na divulgação, mas eu vou colocar, ó, Sim, segredos. só o tema. O tema de Opa, pontos controversos da portaria 450, uma coisa assim. aí, ó. Você que Isso. colocou isso, será que eu consigo fazer o dele aqui? Ou Não, tem que porque ser. é a portaria 450. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Opa, isso aqui é novidade para mim. Opa. Ah, Vamos lá. Segredos. o que está acontecendo? Bom, enquanto você vai colocando aí, então, eu vou comentando aqui com o pessoal. A gente estava até conversando ontem, né? A gente tem uma trajetória parecida ali, né? Para chegar no direito previdenciário, nos cálculos previdenciários. Quem já Sim, ouviu contar na última live, ela também conta né, nos conteúdos dela. A Maurícia errou por 200 a portaria. A gente, né, comenta assim que a gente teve uma trajetória parecida, então a gente passou pelo GEF, né, pelos juizados federais, aí que a gente teve contato com o direito previdenciário, que a gente teve contato com os cálculos, então a gente tem uma semelhança aí e a gente se apaixonou por esse desafio, né, que são os cálculos sim, previdenciários. Deu certo aí? A gente tem uma travadinha. sim. Eu. Você mandou Não é, porque eu tava. ah, Mandei. Tá, pode. vou fixar. Ó, aprendi, hein? Ó, agora a gente desbloqueou uma nova habilidade aqui nas lives Passou de nível. de nível. Muito legal. Certo. Ah, Bom, eu acho que é sempre legal lembrar assim que uma das grandes características da Alessandra é o grande título que ela deu para os advogados previdenciaristas, né, que é o título de heróis, aham. que é uma grande verdade. Eu Agora acho mais que que nunca, né? agora Herói de mais que nunca. guerra. Herói de guerra contra o vírus, mas herói de guerra. Uhum, com Hum, certeza. Afinal, né, a gente está com um tempo de crise aí, mas um tempo que abre muita oportunidade para a gente estudar e a gente tem sim. algo urgente batendo na porta aí, que é a reforma da Previdência, desde né, o ano passado inteiro, final do ano passado. Sim, aí é importante a gente estar falando desse assunto porque foge um pouco do tema da pandemia, Covid e tal, mas a gente não pode esquecer as outras matérias, porque as coisas Uhum, vão continuar acontecendo e a gente já está saindo carta de concessão, a gente precisa saber avaliar isso aí, né? exatamente. Vindo bastante novidade, o INSS finalmente, né, se adaptou. Na última live a gente até
estava comentando que até então o INSS não tinha terminado de adaptar o próprio sistema deles, então a gente estava com essa situação, as concessões não estavam acontecendo das dívidas pós-reforma, né? E agora finalmente a gente chegou ali, parece que a cobrança funcionou, né? Agora apareceu aí, a gente tá começando a ver cartas de concessão, contagem de tempo de contribuição, processo administrativo já com a contagem pós-reforma, então chegou, agora não dá mais para fugir, a gente vai ter que enfrentar esse desafio, agora mais do que nunca. Sim. E o CJ está adaptado já para as regras da reforma, né, Gabriel? Está adaptado, desde o ano passado. A gente desde ficou antes do sistema do INSS. Exato, né? Enquanto o INSS se adaptava... Contrata a gente, INSS. Vamos abrir o jogo aqui no INSS, convida nós que a gente termina aí as adaptações para vocês. Tanto que tem várias controvérsias que a gente já está observando, assim, que a gente só está esperando, assim, para ver, conforme as cartas de concessão aparecem, para ver se o INSS está fazendo de uma forma ou de outra, que são alguns desses pontos que a gente vai comentar aqui hoje, né? Alguns entendimentos que o INSS já adiantou ali na portaria 450, né? Então, que é o tema da live de hoje. E algum desses pontos, a gente conversou ontem, a gente já discorda, alguns a gente concorda, e a gente vai comentar um pouco deles então, para ver como que vai ser esse cenário daqui para frente, e principalmente para abrir ali, né, as discussões para as oportunidades de revisão que vão aparecendo. Sim, é justamente nesse momento que aparecem as grandes revisões, né, nos momentos de troca de norma, nos momentos que tem entre sair uma reforma da Previdência, uma emenda constitucional e sair a lei que regulamenta essa emenda constitucional. Isso aí pode demorar algum tempo. Ixi, deu uma travada aqui. Foi o meu ou foi o seu, Ale? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Manda uma confirmação aí. Vocês estão ouvindo a Alessandra também? Ou travou só pra mim aqui? Ixi, deu uma travadinha agora. Ixi, travou aqui. Aí. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tô falando com o Ale por outro local aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá, então deve ter sido alguma coisa no perfil do Desmistificando. A gente já vai voltar. Obrigado aí por confirmar. Vou pedir para ela voltar aqui. E beleza, pessoal, brigadão por avisar. Eu já tô chamando, já tô convidando ela de volta aqui, ela já vai mandar o convite. Brigadão, pessoal, brigadão por confirmar. Mas é isso daí, né, o que a gente estava comentando. Aí abriu oportunidade de revisão agora para várias situações. Ó, a Alessandra tá voltando aqui já. Vamos adicionar ela aqui. Vamos ver se vai voltar. Aí, agora foi. Deu certo. Agora voltou. Confirmando aí, pessoal, se vocês tiverem ouvido, obrigado a todo mundo aí que já deu, né, já deu uma confirmação. Obrigada pela paciência. Eu não sei o que aconteceu, eu nunca vi isso também. Tipo, tava aqui, de repente, falou, obrigado por participar da live. E aí eu, mas não. Como assim? Tava empolgado aqui falando. Né? No meio do raciocínio. Então volta aí, Lê. Como tá falando? Tava falando, sim, que é nesses momentos que a gente tem que aprender, a gente tem que saber o direito, tanto como era, como vai ficar, porque a gente tem aí um tempo entre sair a norma constitucional e sair a lei. Da última vez que a gente teve, da última vez não, né? Mas quando a gente teve isso no 88 com a Constituição Federal, depois só em 91 saiu a lei 8.213, o que a gente teve nesse meio tempo? Revisão do buraco negro. Buraco negro. Talvez só um exemplo. A gente tá até brincando, né? Talvez surja um novo buraco ali, né? Vai ter um novo apelido aí, as revisões. Já teve buraco negro, buraco verde, talvez surja alguma coisa nova aí, né? Buraco da gripe. Buraco do corona, não sei. Mas uma coisa importante é assim, quando você sabe, principalmente cálculos previdenciários, você consegue analisar e falar, opa, isso aqui não está muito certo. Isso aqui está errado, isso aqui pode gerar revisão. E é importante que você veja isso por você mesmo. Porque se você for esperar uma tese estar pronta e os professores começarem a falar disso, ou então até mesmo a STJ, STF decidir, você vai perder muito tempo. Pode ser que muitas pessoas já tenham até ocorrido a decadência em muitos dos benefícios, né? Então, eu quero só, o direito não socorre os que dormem, e o melhor é você saber o direito previdenciário e os cálculos de uma forma que você mesmo consiga identificar os pontos estranhos.
né, que podem gerar alguma coisa interessante aí. Com certeza. Hoje a gente vai ajudar, né, os nossos colegas previdenciaristas um pouquinho, assim, com coisas que a gente já observou, né? Mas assim, não se limita a isso, né? Tem muito mais coisas. A gente tinha dúvida que se a gente dava uma quantidade, né, de N pontos controversos da reforma no título, né, da live. Eu tô vendo aqui, o Gabriel, tem muita gente já online, tem 70 pessoas, 71 pessoas assistindo a gente. Eu queria pedir pro pessoal compartilhar aí no aviãozinho, mandar pro pessoal também, que possa ter interesse em aprender um pouquinho mais de cálculos previdenciários, compartilha com um colega aí. Quem sabe a gente não chega a 100 pessoas assistindo essa live hoje. Não, vamos bater esse recorde hoje. Compartilha aí, pessoal, aquele seu amigo, colega que está com medo de entrar no previdenciário, aquele que tem medo dos cálculos e ainda está passando para frente para outra pessoa fazer. Chama, convida ele para aprender hoje aqui vários detalhes legais que a gente vai comentar. Certo, vamos lá comentar. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer, que eu achei interessante, a Portaria 450 chamou a aposentadoria, a única espécie de aposentadoria programável que a gente tem, de aposentadoria programada. Eu achei legal. Eu vinha chamando ela de aposentadoria programável, né? O que é basicamente a mesma coisa. Eu achei legal que agora ficou codificado porque, tipo, vou chamar de que isso aqui? Aposentadoria por idade é a única, tipo, é a única que tem. Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição para fazer essa né? Fazer essa outra coisa. Então, aposentadoria programada, agora a gente tem um nome legal para chamar. Tanto que até a gente está comentando que nas regras de transição é difícil você chamar falar que, né, se convencionou, né, 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, mas se você for olhar lá, tem idade no meio. Tem requisito de idade, não faz... Então, assim, às vezes acaba confundindo, às vezes tem gente que mistura as coisas, né, então é importante, é legal, né, esse nome vai ajudar a deixar isso mais didático ainda, é uma coisa que a gente já adotava também no CJ, né, na hora de fazer os cálculos ali, e ajuda a separar, assim, bastante as regras de cálculo, tanto das aposentadorias de modo geral e dos outros benefícios previdenciários. Sim, fica mais organizado. Exatamente. Um outro ponto, eu até esqueci de anotar aqui na nossa conversa, mas eu achei interessante que ficou claro com a Portaria 450 que aquelas pessoas que cumprirem todos os requisitos para os benefícios até o dia 13/11 de 2019, elas têm direito adquirido. Então, vamos supor que a pessoa adquiriu todos os direitos, completou o tempo de contribuição lá no dia 13. Tem direito adquirido, porque assim, foi promulgada no dia 12, né, a emenda, ela foi publicada no dia 13, só que quem tiver os requisitos preenchidos até o dia 13 tem o direito adquirido. Como eu já vinha defendendo isso, né, na interpretação do artigo 3º da emenda, mas agora ficou claro. Então, assim, teve óbito até o dia 13, pensão por morte vai seguir as regras antigas, o que é uma coisa vai ser muito melhor. Então, ficar atento com a data aí do início do benefício do seu cliente. Se ele cumpriu tudo até o dia 13, ele tem direito adquirido. Provavelmente, os cálculos vão ser mais favoráveis com as regras antigas. Então, ficar muito esperto com isso. Porque se, de repente, algum funcionário não aplicou o direito adquirido aí na carta de concessão do seu cliente, já vai ser uma revisão fácil aí. Por um dia aí já dá para analisar bastante coisa, né? Como diz o professor Frederico Amaro, se morreu no dia 14, morreu no dia errado. Ou se morreu no dia 13, morreu no dia certo. Uma coisa assim, ele fala. Muito legal. Ó, estamos quase batendo, ó. Tá chegando 90. Compartilha, o pessoal, dá coraçãozinho assim pra gente, manda pergunta, participa, porque aí o Instagram distribui a live e fica mais legal que todo mundo junto. O que eu falo, né? A gente tem uma hashtag que a gente está usando no Desmistificando, que é Conectados Podemos Vencer. E eu tô achando muito legal de ver a colaboração entre os diversos canais de direito previdenciário, todos os colegas se ajudando. Isso é importantíssimo nessa hora, porque ninguém dá conta sozinho disso tudo, não. Não, é muita coisa. Apoio mútuo, não é? O pessoal tá até ajudando a gente a dar o nome ali pro buraco, né? O pessoal falou buraco Covid ali, tava dando risada ali. Covid. Ó, certo. O pessoal já tá anotando, então podem mandar pergunta aí que a gente vai continuar. Só um comentário em relação à data do direito adquirido. É bem legal, assim, que se a gente olhar a emenda 20 de 98, teve um raciocínio parecido, assim, se você olhar lá na 20 de 98, ela também foi publicada no dia 16 e conta direito adquirido até o dia 16, tinha uma redação bem parecida no artigo que fala sobre direito adquirido. Então, já estava claro isso para mim, mas agora tá... Agora passou a limpo. Passou a limpo, muito bom. Vamos seguir, então, qual que é o próximo aí que você comentou? Eu tô seguindo aqui, se eu esquecer alguma coisa você me fala, tá, Gabriel? Mas eu tô seguindo aqui na portaria. Tá.
Aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142. A emenda constitucional falava o quê? Que deve ser aplicadas as regras de acordo com a Lei Complementar 142. E a Lei 142 falou que as regras de cálculo são as da Lei 8.213, artigo 29, enfim. Vai jogando uma para outra. Aí, assim. então, com isso a gente vê o quê? A emenda constitucional fala para fazer o quê? Com a aposentadoria da pessoa com deficiência? Regras antigas. Vai continuar mesmo para DIPs posteriores à reforma na aposentadoria da pessoa com deficiência, vai aplicar as regras de cálculo anteriores, por expressa previsão constitucional. Aí fala bem expresso. Mesmos critérios de cálculo. Os mesmos critérios de cálculo. Então, assim, isso está claro para mim. E aí vem o artigo 4º da portaria e fala aqui, vou até ler. Vamos lá. Ficam mantidas as concessões de aposentadoria lá e as aposentadorias da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142, nas mesmas condições anteriormente previstas, inclusive quanto ao seu valor, observadas, no entanto, as novas regras quanto à formação do período básico de cálculo. E o período básico de cálculo está onde? Está no artigo... Enfim, nessa portaria também tem falando que o período básico de cálculo é o quê? 100% dos salários de contribuição desde julho de 94. Mas espera aí, isso vai contra o que falou a emenda constitucional, porque são regras antigas, a gente vai continuar usando o salário de benefício conforme as regras anteriores, que é 80% dos maiores salários de contribuição, a média de aritmética simples, né? Então, o INSS vai fazer o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência com um salário de benefício novo, né? Com 100%, mas, no meu modo de entender, isso é inconstitucional. Né? Então, a gente pode ter aí uma possibilidade de revisão. Claro que isso tudo é muito novo, a gente precisaria fundamentar isso melhor, mas para mim isso é uma grande abertura aí. A gente vai ter o INSS vai calcular com o PBC de 100%. E para mim não é assim, na minha opinião. O que você acha disso, Gabriel, na sua opinião de especialista em cálculo? Eu concordo com você, assim, acho que dá essa margem. O que tem se falado muito é que com a nova previsão lá do artigo 26 da emenda constitucional, veio uma nova previsão, um novo conceito de salário de benefício. Então tem lá a regra da média aritmética, né, que fala do 100%, né, usaram 100% dos salários, fala do PBC de julho de 94 até, né, a data de início do benefício. Então veio um conceito novo de salário-benefício e muita gente defende. Isso revogaria o artigo 29, que tem, né, a regra do salário de benefício, e também, indiretamente, né, revogaria tacitamente todas as previsões, tanto do artigo 29 da Lei 813, tanto o artigo 3º da Lei 9876 de 99. Mas a revogação tácita ali, ela ainda tem que ser interpretada, os juízes têm que dar uma posição final sobre isso, e a margem, assim como você observou, como se fala em observar todos os critérios anteriores, e a lei não foi expressamente revogada, então a margem de a gente aplicar, porque a lei está ali, ela está vigente, ela ainda produz efeitos. Então, eu concordo com você, eu acho que nesse caminho, a gente tem que seguir esse caminho, e analisar caso a caso também. Talvez aí até a gente poderia falar de duas regras coexistindo também, não sei, porque se as duas estão vigentes, se uma ficar melhor, talvez a gente aplicar o raciocínio da melhor DIB ali também, né, se a gente chegar à conclusão, do melhor benefício, a gente chegar à conclusão que as duas coexistem, então, levando o mesmo raciocínio da vida toda, por que não daí a gente pegar qual fica melhor? Acho que em linhas gerais, é cabível aplicar, a gente interpretar, que dá para usar os 80% maiores, mas ainda vai ter muita discussão pela frente. Sim, eu acho que esse raciocínio de falar que foi tacitamente revogado, por isso agora a gente tem um novo salário de benefício, isso se aplica, por exemplo, ao auxílio-doença. Você pode fazer esse raciocínio. Mas quando tem uma expressa previsão falando, não, nesse caso específico vai fazer o cálculo de acordo com a lei, assim, então é cinzenta essa zona, né? Mas como toda revisão é uma tese, então vai ter discussão, vai poder vingar ou não, enfim. Estamos aqui só plantando umas sementinhas da dúvida. Mas para isso que a gente veio aqui hoje, né? Jogar essas sementes das dúvidas. Sim. E aí, pessoal, e vai comentando aí se vocês concordam, o que vocês acham, o que vocês estão observando aí também. Vamos ajudar essa live aí, vamos procurar mais teses aí na reforma. O Dr. Ramalho. Ele perguntou se a aposentadoria da pessoa com deficiência segue sem aplicação do fator. Aplicação do fator. Sim, vai ser depender se for benéfico ou não, né? Porque o fator pode ser maior que 1, aí você vai querer aplicar, mas sim, segue com as regras antigas mesmo.
Com certeza. O fator previdenciário também está lá, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, a previsão ainda está na 8.213. Então, inclusive, Sim. tem uma das regras de transição da reforma que usa o fator previdenciário, né? Que a gente chama de regra de transição 3, né? Então, Sim. ele ainda está vigente, ainda tem aplicação, se for favorável, como está todo mundo observando ali também. Obrigado, pessoal. Vocês estão deixando essa live mais incrível ainda. Com certeza. Participando bastante. Maravilha. E aí, vamos para o próximo ponto? Vamos. Puxa aí você agora o que você quer falar, depois eu puxo. Bom, vou puxar dois aqui, bem relacionados aos cálculos, sim, são detalhes que a gente vai explorar mais para frente também, mas existia uma controvérsia que estava muita gente comentando se aplicava ou não carência, né, após a reforma da Previdência. A portaria 450, tanto ela quanto o ofício circular 64 de 2019, que saiu bem no finalzinho do ano, acho que foi dia 30 de dezembro, nesse sacaneando assim com as nossas férias, né? Né? A gente querendo descansar, o CS já lançando naquela época você ficou chateado porque saiu um ofício. Agora você fica todo dia, você pisca, sai uma portaria, você não sabe como você era feliz. Exato. Dormiu um pouquinho, saiu uma MP nova. Não, tá uma loucura, né? Os últimos dias tem sido assim. E daí, lá, na minha visão, aquele ofício foi um rascunho dessa portaria, assim. Foi a primeira manifestação, que era da diretoria de benefícios, essa portaria da presidência do INSS, enfim, detalhes técnicos. E desde aquele ofício já estava falando, né, que aplica carência, e também nessa portaria, né, no artigo 4º, né, se eu não me engano, artigo 5º, né, fala a carência para os programáveis. Eu acho que, sim, tem muito trabalho hermenêutico ali que a gente vai ter que fazer também. A princípio, a gente tem que trabalhar com o que a INSS está jogando para a gente, então vamos analisar a carência, vamos fazer carência como a gente fazia a contagem antes, mas também a gente vê uma possível tese revisional aí, afastar a carência. Nesse período que... Exato, né, para as espécies pós-reforma. Tem bastante discussão aí em cima disso, eu acho que é uma discussão mais aprofundada, mas é uma discussão que vale a pena a gente investir, a gente pensar. É uma questão histórica. Com bastante cuidado, né, a gente tem que ver as questões revisionais. Eu entendo que, como a carência sempre foi uma coisa prevista em lei e a emenda nem tocou nisso, eu acho que se manteve, sabe, o critério de carência. E eu acho que vai ser, mesmo que haja uma revisional, vai ser arriscado. Eu acho que a carência é uma coisa que não... Não brincar, né? A não ser que eu veja uma lei, alguma coisa muito bem fundamentada, apesar de, assim, claro, existe sempre abertura. Mas aquilo que eu falei, a carência sempre foi uma coisa trabalhada na lei, a emenda constitucional não menciona carência, não fala nada disso. Então, para mim, seguiu, até que vem a lei mudando isso, segue aplicando como era, né? Legal. Vou saber também sua visão sobre isso. Sim. A gente tem sempre que tomar cuidado, né? Eu gosto muito das teses revisionais, mas não é... Às vezes a gente empolga, nossa, isso aqui, uma tese vai dar certo, e aí a gente entra... Tem que avisar os colegas também quando... Sim. A gente vê na prática também para os casos que vale a pena ou não a discussão, né? Porque, sim, às vezes, mas eu acho muito interessante, só a discussão teórica em si, para mim já é muito divertido. Eu sou muito nerd. Eu já acho barato, né? Ficar, olha aqui esse detalhe, você viu, nossa, que legal. Já me deixa feliz. E, bom, daí tem outro comentário também, né, a redação nessa portaria, explicando sobre o tempo de contribuição, né, uma coisa que a gente estava conversando ontem, que a gente observou. Bizarríssimo. Bem estranho, assim. Inclusive, desde ontem a gente conversou sobre isso, eu peguei uns casos que o pessoal me mandou na prática, assim, de as telas do processo administrativo, algumas eu não tinha visto ainda, e o INSS, apesar da redação da portaria, ainda está aplicando a contagem do tempo de contribuição normal. Vamos dar uma lida aqui para a gente ver? Vamos. Acho que fica mais... Artigo 29, né? O 29 e o 30, né? O 29, ele fala, o tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, normal. Que é como a gente faz, né? Normalmente. Normal, até aí segue o jogo, normal. Aí agora a redação do artigo 30, que está bem estranha, vai falar que para os períodos posteriores à emenda constitucional 103, as competências e que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo, serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente do número de dias trabalhados. Ou seja, os períodos serão computados por mês
independente do início ou fim da atividade ocorrido dentro da competência. Deu para entender? Vamos explicar, vamos traduzir. Opa, vamos traduzir. Se a pessoa dentro daquele mês teve o salário de contribuição maior do que o piso, aquele mês ele vai contar inteiro para tempo de contribuição, independente da data do desligamento. Vamos supor que ele só trabalhou no dia 1º naquele mês, mas tem contribuição acima do piso. Aquele mês conta os 30, 31 dias, dependendo do que seja. Então, por esse lado, meio que está beneficiando na contagem de tempo de contribuição. A não ser que ele não contribua com valor mínimo, que aí não conta para nada, né? Exatamente. Mas essa redação está confusa, e daí eu até puxei a questão da carência, essa margem de discussão, porque essa redação ela gera uma ambiguidade ali. Parece que está falando a relação está semelhante ao que a gente entende como carência. Então, é uma coisa que a gente vai ter que observar. Eu tirei hoje um tempinho para comparar a contagem que o INSS está fazendo no processo administrativo. O pessoal não está nem entendendo, ó. Mandaram um aqui, ó. Pessoal, a portaria, a gente não está mentindo, o que a gente leu aqui é verdade, está com a portaria aberta. Mas, enfim. É verdade esse bilhete. Mas eu fiz uma comparação com o processo administrativo que eu recebi aqui, e a princípio o INSS está contando normal, data início, data fim, tá, para período posterior, mas lá no começo da portaria eles falam que a portaria é para regular, né, as novas relações dos benefícios e para o desenvolvimento do sistema do INSS. Então pode ser que alguma coisa veio por aí, né? Vem, assim, tem que ficar esperto com isso. Bom, acho que aqui vale lembrar também, né, do artigo 29 da emenda 103, né, que você estava comentando, né, se a contribuição for inferior à mínima, agora ela não vale mais para nada. E surgem as hipóteses, né, a de complementação, que já existia, e as hipóteses novas, uma né, pergunta. As pessoas têm feito, Gabriel, e eu fico assim, que antes você podia fazer essa complementação a qualquer tempo. As pessoas, por exemplo, o contribuinte individual, certo? Ele podia fazer a complementação do piso, lá no INSS podia fazer. Agora tem esse limite para o mesmo ano civil. Não pode mais agora. Então, mesmo o contribuinte individual que antes podia fazer isso a qualquer tempo, só vai poder fazer dentro do mesmo ano civil. Essa previsão ela dá essa margem para dar essa limitada aí, né? A princípio, o pessoal está dando novos nomes de revisão ali. Pessoal, a live vai ficar disponibilizado, ó. Enfim, o pessoal já está bem ligado aí nesse detalhe, ó. Bastante gente comentando também, realmente, agora a complementação é só dentro do ano civil. Tem aquela previsão também que permite a gente agrupar contribuições, né? Se tiver mais de uma dentro do mesmo ano civil, que seja inferior ao mínimo, a gente pode reunir elas para formar pelo menos uma, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessas previsões também, e isso aparentemente não teve nenhuma novidade, pelo que eu li da portaria, né, em relação a isso, ao artigo original da emenda. Sim. Bom, é isso, acho que tempo de contribuição e carência vale essas reflexões aí pra gente pensar. Aí, voltando aqui no artigo 28, Gabriel, ele fala que se o recolhimento for inferior, não vai valer para nada, não vai contar como carência, não vai contar como tempo de contribuição, não vai entrar no valor do cálculo, não vai entrar no coeficiente de RMI, né, que aumenta 2% a cada 12 meses lá, nada, é como se não existisse. E aí eu fico me perguntando, né, e a regra da contrapartida, mas... Exatamente, né, se a pessoa não tiver opção ali, se for por causa da prestação de serviço, como que fica, né? O contribuinte individual ali não teve, né, o serviço suficiente para contribuir naquele mês, né, pela prestação de serviço, ele vai ter que complementar, ele vai tirar de onde esse dinheiro, né? Ele vai ficar sem, no mínimo, a carência ali, ou a qualidade de segurado. É uma regra que endurece bastante essa relação. Sim, mais uma coisa que está na Constituição, e para você declarar a inconstitucionalidade de uma emenda é possível, mas é trabalhoso. Mais trabalhoso, né? Sim, não cabe pedido de restituição, então eu acredito que não, porque a contribuição ela é obrigatória, né? Quando você trabalhou, tem que recolher, então é complicado. E aí entra no que você falou, né? Do princípio da contraprestação, né? Vai ficar uma contribuição para trás. Bom, acho que a gente passou pela essa parte aqui das aposentadorias programáveis agora, né? Programada. Acho que faltou a gente comentar ali do artigo 17. Você comentou do artigo 17 da emenda e o 56 da portaria. 56 da portaria, deixa eu relembrar aqui, artigo 56. Tô abrindo aqui também, porque
É o cálculo do valor da aposentadoria, né, nessa regra de transição, que é a regra do pedágio de 50%, né? Só pra Sim, gente... eu tô vendo aqui, eu não me lembro o que foi que eu quis dizer com isso. O que foi que eu vi de Olha, interessante nisso aqui? esse a gente não conversou muito ontem, mas o que eu vi que eu achei estranho é quando ele fala que, ó, nessa regra de transição, que é do pedágio de 50%, terá RMI igual ao salário de benefício, que equivale a 100% da média, multiplicada pelo fator previdenciário. Não, na verdade eu acho que ela tá bem semelhante ali. O que Tá. poder uma margem ali do coeficiente, mas na verdade o coeficiente ele é separado do salário de benefício, então eu acho que vale aí. Essa eu acho que tá ok, tá? Tá ok. É mais ou menos o que a gente estava esperando mesmo. Agora, eu gostaria de saber o que estava passando pela minha cabeça, já que eu fiz essa ligação. O que eu pensei? Agora eu não tô Não, lembrando. com certeza você vai lembrar depois. Quando acabar a live a gente vai lembrar, né? É. Bom, Tá. partindo para os, né, dos não programáveis, agora os benefícios por incapacidade, que você puxou lá no começo, acho que dá para a gente voltar nessa parte então. Né, o que vai acontecer com a doença ou o novo auxílio por incapacidade temporária, né? Auxílio por incapacidade. Achei justa a mudança de nomenclatura, né? Para poder Na seguir. doutrina a gente já tratava ele assim, né? Com o requisito, né? Que a gente defende, que a gente pede na nossa petição. Sim, então a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que a Constituição já tinha feito essa alteração de nomenclatura, e agora o auxílio por incapacidade temporária. O que eu acho que vai ficar interessante porque as pessoas vão confundindo muito o auxílio acidente com o auxílio doença, para o público leigo em geral, né? E agora eu acho que vai ficar talvez mais fácil de diferenciar na cabeça das pessoas, talvez. Eu gostei da mudança do nome. Eu gostei também. Vai facilitar um pouco a vida aí, já mata a questão né, que o requisito não é a doença em si, não é porque está doente que vai ter direito a benefício. Então, no primeiro momento vai causar uma confusão ali, mas com o tempo todo mundo vai assimilar melhor e vai matar essas dúvidas que aconteciam. Sim, sim. Aí faz parte do nosso trabalho, né, como divulgadores do conhecimento jurídico, explicar isso aí pro pessoal. Com certeza. O pessoal da Priori está perguntando ali se a gente pode escrever um artigo. Com certeza a gente vai. Né? Aguarde. Aguarde. Fazer a live a gente consegue comentar um pouco mais de liberdade. No artigo a gente tem que aprofundar, escrever bem, estruturar. É verdade. Mas podem ficar tranquilos que a gente já está escrevendo, né? Eu estou escrevendo algumas coisas aqui, a Alessandra também. E provavelmente vocês vão ver no blog do CJ, no blog do Desmistificando. Siga né? a gente. Acompanha. Só para contar aqui pro pessoal, a gente tem tá com um canal no Telegram, viu, Gabriel? Que a gente tá compartilhando coisas principalmente sobre o enfrentamento do Covid pelos previdenciaristas, mas também no universo previdenciário em si. Depois eu vou colar aqui o convite para participar do Telegram. Manda para nós que a gente coloca também, divulga no perfil do Cálculo Jurídico. Show. Vamos participar lá também. Muito legal. Aí a gente está falando bastante, Gabriel, sobre o pessoal saber fazer cálculo, né? Saber fazer cálculo é importante e o CJ ajuda muito com isso, porque eu acho que uma coisa que você demoraria horas para fazer, você consegue fazer em minutos, né? Com certeza. Mas, como a gente estava falando no começo, o advogado ele tem que dominar os cálculos previdenciários, né? Tem que saber fazer, até para poder fazer esse exercício que a gente faz aqui de identificar, vai poder ter revisão aqui, não vai. Aí eu queria convidar o pessoal que está assistindo essa live para checar os módulos que estão abertos do meu curso Desmistificando Cálculos Previdenciários. A gente abriu alguns módulos durante a quarentena para ficarem gratuitos, para o pessoal poder estudar. Eu abri o módulo de reforma da Previdência, está aberto. E eu não sei se eu vou conseguir colar aqui, mas lá na bio do Desmistificando tem um link que o pessoal pode olhar. E estão os 3 cursos com módulos abertos, né? 3 cursos do Desmistificando Direito, que é o Desmistificando Cálculos Previdenciários no curso. Tem o curso do professor Anderson, que é o Desmistificando o Pente Fino, que é sobre benefícios por incapacidade. E o Desmistificando a Perícia Médica, da doutora Catiana, também tem alguns módulos abertos, então vale a pena conferir. Porque amanhã, à meia-noite, a gente vai fechar, porque eu já não estou mais dando conta de responder as perguntas. Teve bastante gente que aproveitou aí. Então, para manter aí a qualidade e conseguir responder todo mundo, a gente está finalizando aí a abertura dos módulos gratuitos. Nossa, muito legal. Muito legal, com certeza. O pessoal elogiando ali. E realmente são cursos muito bons e é um momento de estudar, gente, né? A gente não pode ficar só desesperado aí. Tem curso, né? Os cursos do Desmistificando. Tem os posts do blog, né? A gente tem bastante conteúdo gratuito, tanto no blog do CJ, no blog do Desmistificando. Gente,
às vezes a gente escreve um post com muito carinho, assim, com muito cuidado, faz um post grande para, assim, abranger os detalhes para vocês. Então, assim, lógico, a gente sabe que no dia a dia não dá para ler, né, de uma vez, assim, mas agora é o momento que a gente consegue parar e estudar. Vai salvando nos favoritos. E vai Exato, salva nos ler favoritos, depois. comenta lá, a gente adora dos comentários, né? Sim, os artigos do CJ têm uma qualidade técnica impecável, né? A gente é um verdadeiro material de estudo. E é importante que debates como esses que a gente está fazendo aqui, vocês deixem lá nos comentários também, porque a gente consegue, vocês vão dando ideias novas pra gente, talvez alguma tese que você tenha enxergado e que a gente não tenha falado aqui, você consiga ver, joga lá pra gente, a gente vai conversar, debater, a gente comenta, né, que vocês ajudaram a gente a pensar nisso e faz atualização lá no artigo. É muito importante, como você falou lá antes, no começo, é um momento que todo mundo tem que se ajudar, né? As novas estão aí, a gente precisa aprender, como a gente falou ali na divulgação da live, driblar, né, as regras do INSS, a interpretação restritiva que vai vir, a gente tem que dar o jeito de achar um caminho que seja mais justo, seja mais adequado para o segurado, né, e tudo, dentro de tudo que a gente tem, né, que a gente já estudou, e sempre lembrando que você comentou, entender os conceitos básicos de cálculo previdenciário vai fazer a diferença, saber o que é salário de benefício, saber o que é RNI, saber o que é o coeficiente, às vezes a gente, né, na correria a gente ignora isso, mas isso faz uma diferença danada, assim, para poder ver uma tese revisional que, né, que às vezes a gente está comentando aqui, é porque a gente parou para olhar o básico, parou para olhar os conceitos, né? E a gente aprende essas coisas estudando pouco a pouco, né? Eu aposto que você não aprendeu de uma vez, Gabriel, tudo que você sabe. Não, um com certeza pouquinho, não. uma hora você ficou confuso, aí você tentou de novo, aí você fala, agora não dá, não tô conseguindo, mas eu entendi um pouquinho melhor. Daqui a pouco, a hora que você vê, você já tá manjando, porque você não desistiu. Exato. E por mais que assim, a gente venha e simplifique, nada substitui você pegar e dar uma olhada lá na lei, na letra da lei, você assimilar, às vezes, o que você leu num artigo, no material, olhar a letra da lei e entender, né, como a gente simplificou, como a gente colocou aquilo de uma forma mais clara, para você ver como está dizendo lá na letra da lei e saber também, né, aprender a fazer esse exercício de simplificar também para ficar melhor na nossa cabeça como advogado e também para o nosso público, para o nosso cliente, né, precisa chegar essa informação de uma forma simples para ele. Sim. Aí vamos voltar aqui à questão do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária. Eu vou comentar aquela questão da transformação, isso daí é bem legal, bastante gente tem que perguntar. Tá, mas só queria falar antes que, assim, o auxílio-doença, ele não foi abordado na reforma. Exato. Então, muitos professores defendiam que o cálculo continua exatamente igual antes, porque ele não abordou isso. Sim, então a gente vai ter um cálculo de auxílio-doença que continua sendo RMI de 91%, só que e o salário de benefício? O salário de benefício é o do artigo 26 da emenda, que é 100% da média de 100% dos salários desde de 94, ou a gente continua aplicando o salário de benefício anterior? Essa é uma questão, né? Eu tendo a entender que a gente aplica o salário de benefício atual, só que eu não estou 100% convencida disso, mas a portaria ela trouxe isso, né? Exato, a portaria trouxe isso. E olha, eu também fico dividido, já mudei de opinião umas 3 vezes sobre isso. Hoje eu tendo a entender também que provavelmente vai ficar o 100%, mas seria defensável. Acho que daria pra gente, usando o mesmo raciocínio que a gente comentou lá no começo, né? Que a regra de salários de benefício da 8.213 e da 9.876 não está expressamente revogada. A partir disso dá pra gente construir o raciocínio. E de novo, né? A gente tem que partir do caso concreto. Tem lá um segurado que vai fazer muita diferença você brigar por isso, então, como você comentou no começo, não espere os professores virem com as teses revisionais, mas ajudem também você mesmo a destrinchar isso e a fazer isso bater na porta dos juízes, né, porque nem todos os juízes acompanham também as mudanças, se não por nenhum demérito, né, também já trabalhei em juizado, já acompanhei juiz, mas às vezes eles também, assim como a gente tem dificuldade de estudar tudo, eles também têm, né, o gabinete às vezes está lotado de sentença lá, então, eles também precisam. Assim, aquela fundamentação que a gente usava para falar da emenda 20 de 98, assim, que estava na nossa petição lá por padrão, isso daí já, né, o juiz já sabe de cor, mas agora colocar a fundamentação da emenda 103 é importante, né? É importante a gente trabalhar isso aí. Ale, você está me ouvindo ainda? Deu uma travada aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo? Confirma aqui pra gente. Pessoal.
Você tá... Acho que a Lê caiu de novo, deixa eu confirmar aqui. Ixi, ela caiu. Ela já tá voltando aqui. Ela já fez aqui o convite. Vamos lá. Que é coisa rápida. Ela já tá voltando aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Como que tá a live? Vocês estão gostando? Gente, desculpa, aconteceu novamente. Ah, tranquilo. Eu acho que tá indo bem até, Alessandra. Comparado, assim, às outras lives que eu tenho acompanhado, assim, acho que nesse horário ainda, das 7, tá indo bem. Tem um público bem legal. Obrigadão, pessoal, por ficar aí. Ei, muito bom. Muito obrigada. O pessoal tá bem participativo, mandando bastante coisa, né? Eu nem tô conseguindo acompanhar todos os comentários, mas tô vendo aqui alguns. Muito obrigada aí por estar todo mundo... Eu fico feliz que o pessoal tá interessado em estudar, em melhorar, né? Em realmente se especializar. Eu fico satisfeita com isso. É muito bom quando a gente conversa com alguém que é tão empolgado na matéria quanto a gente, né, Gabriel? Com certeza, né? O pessoal, obrigado, gente, por comentar aí. Que bom que vocês estão gostando. Vamos ficar aí. Tem mais coisa pra gente falar aqui. Eu queria só falar agora, então, do artigo 51 da portaria, porque ele me deixou bem confuso. Do auxílio reclusão. Posso voltar lá na questão? Isso, tá, pode voltar, verdade, você ia falar. Não, tranquilo. De uma forma resumida, né, quem não lembra, chegou até me fugiram os artigos, mas tem um artigo no decreto 3048 de 99 e outro na IN 77 de 2015, que fala que quando o benefício por incapacidade ele decorre de transformação, seja um auxílio doença que vai virar uma invalidez, um auxílio acidente que vai virar um auxílio doença, é possível você simplesmente atualizar o salário de benefício do benefício originário, né? Então você vai atualizando ele, vai colocando os reajustes anuais e quando chegar a DIB, né, do benefício que ele vai ser transformado, você aplica o coeficiente novo. É um cálculo que muitas vezes, fazendo esse raciocínio, né, dava um resultado melhor. Com a reforma, na verdade, a situação poderia piorar, né, se for converter o auxílio-doença para uma aposentadoria por incapacidade permanente, né, porque agora o coeficiente derruba bastante, né, o auxílio por incapacidade permanente, o auxílio-doença, que é 91%, pode ir para um 60% mais 2%, acima de 20% ou 15%, que se for um segurado novo, que está no começo do mercado de trabalho, a vida de trabalho dele, ele vai receber 60%, para um benefício que era para proteger ele para o resto da vida, a princípio, né, se a incapacidade é permanente. Discussões à parte, nossa, vamos nos ater à questão técnica, porque senão a gente... Não, a gente vai longe aqui. A gente está preparando, né, o professor Nivo, que também é parceiro aqui do CJ, em breve a gente gravou um vídeo comentando um pouco mais disso, por isso que eu estou ansioso para comentar, mas a gente vai lançar esse material também para o pessoal acompanhar. Enfim, o avanço dessa discussão, mas basicamente a gente vai falar nesse vídeo como a gente interpretou que daria para fazer esse mesmo raciocínio com os benefícios pós-reforma, simplesmente aplicar os reajustes. Tem uma margem aí de discussão se faz ou não, mas seria uma forma de evitar essa situação do auxílio-doença com 91%, virar uma aposentadoria por invalidez com 60% do salário de benefício. Enfim, só dando um spoilerzinho aí. Então, é muito complicado, porque a gente está falando de um caso em que, a gente teve um auxílio-doença com uma DIB antes da reforma. Aí foi passando... janeiro de 2019 teve um auxílio-doença. Aí passou o tempo, agora em abril de 2020... essa incapacidade se tornou permanente, isso vai ser convertido para uma aposentadoria por invalidez. E aí? Vai ser a regra de conversão do auxílio-doença por aposentadoria por invalidez, que está lá na lei, ou no decreto, ou a gente vai aplicar recalcular, fazer um novo salário de benefício. Eu acho que isso vai ter que ter uma regulamentação, aí, vai ter que ser um decreto explicando isso. Espero que eles não esqueçam desse ponto, mas é outro ponto aí que pode gerar atrito, judicialização, discussão, vai ser os casos de transformação de benefício. E enquanto eles não regulamentam, a gente, né, tem margem para também fazer essa interpretação e, né, se a gente tiver uma situação que prejudique muito o cliente, a gente pode buscar essa argumentação, essas normas que ainda estão vigentes para aplicar nos nossos casos. É muito legal, eu não tinha parado para pensar nisso, Gabriel, nesse ponto que você falou, eu achei bastante inteligente. Logo mais a gente vai ver esse vídeo aí com mais detalhes sobre isso. Show. Eu queria só dar uma descontraída com o artigo 51. Eu queria que você me explicasse, Gabriel, se você entendeu. Tem explicação? Vamos lá. O valor do auxílio reclusão com fator gerador posterior à emenda constitucional 103 será sempre de um salário mínimo. Será sempre de um salário mínimo, sendo apurado na forma do cálculo da pensão por morte, conforme blá blá blá.
Uhum. Se ele vai ser sempre de um salário mínimo, o que você vai apurar? Uhum. Então, na verdade, assim, eu vi que você comentou ontem, eu fui pesquisar porque eu sou curioso, eu fui atrás. Esse artigo, esse texto também está na emenda 103. Eu percebi que ele foi um erro, assim, durante a tramitação, quando eles retiraram, porque na previsão da pensão por morte, né, que tem aquelas regras com aquele redutor, né, que tem as faixas de salário. Nessa regra, permitia que a pensão fosse menor que um salário mínimo. Uhum. E daí, essa previsão, ela puxava, tipo assim, ela remetia a essa regra. Só que essa regra caiu durante a tramitação. Para a RGPS, né? Esqueceram desse artigo para trás, esqueceram de alterar esse texto. Então, ao meu ver, acho que é a única justificativa para esse artigo estar assim. Tá desse jeito, é histórico, né? Uhum. Produzindo, sim. Mas então, realmente, vai ser o salário mínimo. Não tem o que calcular, não tem o que apurar, pelo menos não de acordo com as regras que a gente tem na emenda agora. Exato. Acho que foi só um erro de redação aí, que não é raro, né? Não. Redação legislativa, assim, sempre tem umas surpresas dessas. Eu achei engraçado, a hora que eu tava falando, eu falei, ué, será que eu tô ficando maluca? Não tô conseguindo interpretar as coisas direito. O que tá acontecendo? Bom, acho que... Bom, acho que dos pontos principais, assim, acho que eram esses, assim, que a gente comentou. Aí, né, tipo, abre a margem ali para a regra de acumulação de benefício. Esse é um que a gente está trabalhando no CJ também, na regra de acumulação de benefício da pensão por morte, como que isso vai ser reajustado? Assim, de uma forma simples, só para a gente não aprofundar isso, mas para a gente pensar. Como que vai ser reajustado o valor das cotas ou o valor... Porque tem lá o caso da acumulação de benefícios, né? Sim. Então, tem o principal, né, que o de maior valor, que vai ser 100%, e o acumulado, que vai ter aquelas faixas, né, de 60%, 40%, 20% e 10%. A questão mudou o salário mínimo, você troca, recalcula as faixas, com salário mínimo novo. Teria, né, mas não tem previsão. Antes das faixas, ou aplica depois, já com as faixas calculadas. Essa dá uma margem de discussão legal, a gente está trabalhando também no material nisso aqui no CJ para compartilhar com os colegas, vai ser bem legal. Assim, eu quero muito ler isso aí, um artigo, que é um vídeo que vocês vão fazer. Provavelmente um artigo. Tô curiosa. Como é. Mas assim, tem essa margem aí para a gente pensar também, e ainda mais que teve duas variações de salário mínimo, né? Teve o valor de 1.039 em janeiro, e depois em fevereiro teve 1.045. Então isso vai acontecer duas vezes ainda, além de ter essa margem. Então, um detalhe legal dos cálculos para a gente ficar de olho. Muito, muito bacana. A gente pode... Acho que os pontos que a gente tinha decidido conversar eram mais esses, né? Sem pretender esgotar nada, né, Gabriel? Quem somos nós para tentar esgotar a matéria, mas eu queria saber as perguntas do pessoal agora. O pessoal mandou pergunta? Lá no nosso documentozinho, tá lá no final, que a gente está acompanhando aqui. O pessoal está escrevendo as perguntas. Vamos começar a responder. Pessoal, vocês estão gostando? Vai comentando aí pra gente. Mandem mais perguntas, a gente vai começar a responder agora. Ali, se você puder, quiser ficar mais aqui, a gente tem mais uns 10 minutos o Instagram chutar a gente, mas qualquer coisa a gente volta. Então vamos... O Instagram, por quê? É máximo 1 hora? 1 hora, no máximo. Verdade? Então vamos responder o que der. Beleza, vamos lá. O pessoal comentando também tem uma história parecida com a nossa ali, que também foi do Jeff. O Jeff formou... Estava conversando isso com outros colegas, assim, o Jeff forma bons advogados previdenciários. Né? Muita gente que passa por lá acaba caindo na advocacia, né? O pessoal, bastante gente falando que fez o seu curso aí, né? Ah, que bom. Espero que tenha sido bastante útil, que tenha aprendido. Vamos ver. Revisão da vida toda, a gente responde essa. Vamos focar na reforma. Ou você quer falar? Não, eu acho legal porque a gente conversou disso ontem. Acho que dá para falar, né, Gabriel? Se a tese da revisão da vida toda pode mudar. Quem somos nós para ter bola de cristal, doutora Carla? Mas, no meu modo de ver, é a matéria legal e não constitucional. Ou seja, quem tem a última palavra é o STJ e não o STF. Né? Inclusive, o doutor Gabriel me falou do tema, né? Fala aí, doutor, que a gente conversou ontem. Doutor, do tema 406, né? A gente comentou aqui em outras lives. Tema 406 do STF. O STF disse que não tem repercussão geral, critérios de cálculos previstos em legislação ordinária. Então, assim, se vocês pesquisarem, eu me deliciei, assim, lendo essa decisão, a discussão, mas, por curiosidade, quem quiser ver, nesse tema eles estavam discutindo um raciocínio bem semelhante para a redação original do artigo 29. Quem tiver curiosidade, olha lá, depois a gente pode comentar mais também. Tema 406 do STF.
Exatamente. Vejam lá. Ó, a Ferlili está perguntando se rapidinho responder se aplica decadência. A gente já comentou que, né, existe um entendimento, Sim, né, no meu modo de... no nosso modo de ver que sim. Se tiver discussão para afastar a decadência, vai ser muito difícil. Então, a gente tem inclusive um post lá no Instagram do CJ que mostra certinho o detalhe do termo inicial da decadência, que a Lê também comenta nos posts dela. Eu imaginava que a revisão da vida toda fosse uma revisão de melhor benefício. Né? Meu colega Dr. João Badarelli sempre fala isso. Mas também a STJ decidiu que no melhor benefício aplica decadência, então perdi essa acaba mesmo, né? Exato. Essa aqui já foi respondida. Ó, quando se perde a qualidade de segurado e é restabelecida após a emenda, como fica? Pergunta da Marília. Ela quer saber se vai aplicar as regras anteriores, vai ter regra de transição, se vai ser regra permanente. Acho que é essa a pergunta dela. Eu não sei. No meu modo de entender, é a regra de transição, né? Porque não é uma nova inscrição. A pessoa só perde... Mas o professor Frederico Amado, se eu me lembro bem das aulas que eu assisti dele, ele defende que é uma nova... vai aplicar as regras novas. Eu não vou dar uma resposta final aqui não, porque realmente requer maiores estudos. Desde da lei... Tiveram várias outras alterações legislativas que mudaram um pouco, né, que dão margem para a discussão da diferença entre inscrição e filiação, né, que é da parte básica ali da introdução do direito previdenciário e que faz bastante diferença e que ajuda a gente a estudar e pensar nesse raciocínio. Então, o doutor Vitor está perguntando aqui, perguntou umas 3 vezes, já para falar do artigo 28 de novo, deixa eu ver. Do artigo 28? A competência... Aquele da portaria, né? Da portaria, artigo 28 da portaria, que ele fala que a competência cujo recolhimento seja inferior à contribuição mínima mensal não será computado para nenhum fim. Ou seja, se a pessoa recolheu abaixo do piso da categoria, não vai contar como tempo de contribuição, não vai contar como carência, não vai entrar no cálculo do valor do benefício, não vai entrar no índice lá da RMI, no coeficiente. Então não serve para nada, como se não existisse. Sim, simplesmente descarta. Basicamente é isso que ele está falando. Desconsidera, a não ser que a gente daí entra naquilo que a gente estava conversando da regra, né, do artigo 28 da emenda, né, que permite a complementação, permite agrupamento de contribuições. Essa seria a solução, a saída para esses casos, né? O que mais aqui? A contribuição do facultativo, as alíquotas inferiores às alíquotas especiais de 11%. Essas alíquotas, pelo que eu vi, elas continuam, tem previsão ainda se manteve a previsão constitucional. E se aplica ainda a carência, então, né, uma vantagem, se ainda aplica a carência, então há margem para ele continuar fazendo recolhimento nessa modalidade. E, a princípio, isso não mudaria. A Bruna perguntou se vale a pena complementar todas as contribuições abaixo do mínimo. Olha, tem que analisar o período base de cálculo. Né, a gente só vai ter noção e consciência dessa diferença se a gente analisar o período base de cálculo e ver o resultado final da RMI. Não dá para falar em... É caso concreto, não tem jeito. Caso concreto. Vamos lá, o que mais que vem aqui? Os artigos do decreto 3048 e da IN 77, daquela parte do reajuste, depois a gente manda, tá? Eu não lembro eles de cabeça agora. Estão bem escondidinhos lá, mas depois a gente manda. Acumulação de benefícios na prática. Ixi, esse é difícil falar pela live. Pela live, tem que preparar uma aula. Acho que a gente podia começar a despedir, porque daqui a pouco vai chutar a gente. 4 minutos. Mas acho que é isso. Acho que das perguntas aqui, a gente já foi respondendo algumas durante, né? Eu acho que é o principal isso. Gente, se tiverem mais, é o que a gente falou, comentem nos nossos artigos, né, no blog do... porque é o que dá ideia de conteúdo, né, pra gente. Exatamente. De live, de artigo. Eu fiquei muito feliz de participar aqui, Gabriel. Muito obrigado a você, ao Maurício, o pessoal do Cálculo Jurídico. Muito feliz de contar com, né, parceiros como vocês. É muito legal. E eu fico muito feliz de conversar com alguém que manja de cálculos previdenciários também. É muito gostoso. E estou muito feliz com o pessoal que está todo engajado, também querendo saber. Espero que daqui a pouco sejamos uma nação de previdenciaristas que sabem muito de cálculo e fazem cálculos em 2 minutos com o CJ. Exatamente. E é possível, né? Não é... Tem muita gente que tem medo ainda, mas, gente, cálculos previdenciários, eu falei isso brincando na outra live, é tipo um cachorrinho que late assim, parece bravo, mas só fazer um carinho que se pegar no colo que vai ficar tudo certo. Isso aí.
Alessandra, obrigado também, doutora, pela Sim. participação, por E aceitar eu nosso convite. espero você lá no nosso perfil do Desmistificando para fazer outra live, viu? Com certeza. Pessoal, pode anotar aí que vai ter, logo a gente vai divulgar também. E vai ser um prazer, fico muito feliz de a gente discutir mais ainda, né? Questões dos cálculos Isso. previdenciários. É semana que vem a nossa live, lá no Uhum. perfil do Desmistificando. A gente ainda não decidiu ainda o que vai ser o tema, mas com certeza vai ser algo dentro dos cálculos previdenciários. Inclusive, pessoal, se tiverem sugestões, né? Deixa aí pra gente. A gente adora, né, receber sugestão para essas coisas, porque às vezes a gente tá achando que tem alguma coisa pra gente já tá suficiente, né? Mas às vezes os colegas ainda estão ponhando ali para entender e é bom, né, que a gente tenha esse feedback para voltar em alguma coisa que a gente já tenha passado, né? Certamente. Bom, acho que é isso. Muito obrigado. Vamos encerrando então. Obrigado a todos pela presença. Foi um prazer a gente estar aqui mais uma live do Cálculo Jurídico. Amanhã a gente tem mais uma live. Eu vou voltar aqui com a Ana Paula, que é do Cálculo Jurídico também, né, da parte trabalhista. A gente vai falar um pouquinho do encontro, né, das alterações trabalhistas e os impactos que isso vai ter nas relações previdenciárias. Bastante coisa legal que a gente tem conversado. Convido você também, né, para com certeza. Vai ser bem legal. Espero vocês aí, pessoal. Obrigado a todos pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu.